Vieram vários nomes quando eu pedi sugestões lá no Instagram. Muito obrigado. Um deles eu tive que botar na frente porque... Bom, vocês vão entender, eu espero, né? Josephine Baker. Uma mulher maravilhosa. Eu não conhecia. Artista, ativista, lutadora de todas as formas. Bom, para te dar uma ideia, ela estava numa situação tão ruim que a melhor saída para ela aos 13 anos de idade foi se casar, para ver se melhorava a situação da vida dela. Esse casamento, daqui a pouco, recém-feito, o maridão resolveu bater boca com ela, o cara de quase 30 anos de idade, ela com 13. Ele resolveu bater boca com ela, resolveu, acho que ameaçar, parece que teve uma coisa desse gênero assim. A coisa não é muito explícita porque a própria Josephine Baker mudava alguns pontos da narrativa da vida dela. Falava que era de um jeito, depois falava que era de outro, ela tinha essa questão. Mas isso não muda o fato de que ela foi muito polêmica e o maridão resolveu bater boca com ela, ela pegou uma garrafa e abriu a cabeça do cara de um lado até o outro e nunca mais ele foi visto na casa dela. Se casou várias vezes, teve vários romances, várias pegações, beijou muito, e isso daí foi uma nesga na vida dela, exceto por um detalhe. Uma das relações dela, ela estava indo para Paris para fazer uma apresentação, porque ela fazia um... Eu não me lembro se era o Teatro Grotesque ou Teatro Bizarre, mas foi um desses dois, que ela fazia super famosa hoje em dia, fantasia de banana, que ela botava várias bananas no corpo, os peitos ficavam de fora. Ela era uma mulher muito bonita, muito sensual, e isso transmitia em qualquer foto que você veja dela. E ela foi fazer essa apresentação, só que na noite anterior, ela tinha marcado de encontrar com a amante dela, Claude Hopkins, que viajava com a esposa, inclusive, tudo. Só que na noite anterior ele tinha marcado com ela e desapareceu. Especula-se que ele estava num bordel e por isso ele desapareceu. Mas ela estava tão nervosa com a situação que para a apresentação ela tinha posto um alisador de cabelo, né? Que geralmente era uma receita caseira e tal. Ela tinha posto aquele alisador, estava lá esperando o amante e tal, e de tão nervosa que ela estava, com aquele negócio cozinhando o cérebro, ela dormiu com aquilo na cabeça. Quando ela acordou no dia seguinte, não sei se vocês sabem como é que funciona esse tipo de coisa, o cabelo dela estava praticamente todo fora da cabeça. Quando ela puxou a touca assim, saiu praticamente todo o cabelo, exceto por um tufo aqui e outro ali. Não tinha o que fazer, a estreia estava prestes a acontecer, o cabeleireiro virou e falou, não tem jeito. Aí ele veio com uma ideia que se tornou uma marca da Josephine Baker. Ele pegou um papelão, cortou em forma de capuz na cabeça dela, colou e passou a laque por cima com um pincelzinho para parecer fio de cabelo. E aquilo foi com as curvinhas. Tinha umas curvinhas aqui na costeleta, que eram típicas da Josephine Baker. Isso foi papelão cortado, que ela colou na cabeça para fazer a apresentação à noite. E aquilo ficou inesquecível. Essa mulher foi retratada em desenhos animados, essa mulher foi retratada... A época toda dela foi incrível. Mais tarde viria a Segunda Guerra Mundial e ela ajudou a França, né? Ah, eu pulei um pedaço da história, deixa eu voltar rapidinho. Antes disso, ela fez um estrondoso sucesso na França. Toda a boemia, toda a cultura da França, que é um país fervilhante de arte, de cultura, admirava, babava, lotava as casas que ela fazia apresentação monstruosamente. Ela era aclamadíssima na Europa inteira. Quando ela fazia apresentação, ela rodava a Europa e, nossa, todo mundo adorava. Ela resolveu que estava na hora de voltar para os Estados Unidos, agora que ela era, né, uma celebridade de primeiro nível na Europa. Ela resolveu voltar para os Estados Unidos e, chegando lá, ela era só uma preta. Foi um impacto tão duro para ela. Ah, e nessa viagem também, ela, por acaso, participou daquele dia em que um certo Martin Luther King Jr. fez um discurso para 200 mil pessoas, que ele dizia, eu tenho um sonho. Pois é, mas eu não estou falando dele hoje. Ela também discursou nesse dia, e nesse dia ela falou para as mesmas 200 mil pessoas. Ela foi a única mulher a discursar nesse dia. E ela disse para as mesmas 200 mil pessoas, eu já percorri o mundo, eu já visitei palácios onde tinham reis, rainhas, presidentes, eu
nem sei quantos eu já conheci. E eu sempre fui bem-vinda a andar onde eu quisesse como uma pessoa de arte e de cultura. Aqui nos Estados Unidos, se eu entrar no hotel errado, eu posso ser expulsa como uma mendiga. Como se eu não fosse ninguém por causa da cor da minha pele. É bem doloroso você ter que constatar isso da própria realidade do seu país. E ela pediu cidadania francesa, ganhou a cidadania francesa e começou a contribuir para o esforço de guerra. A França foi ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ela começou a contribuir para o esforço de guerra, levando mensagens encriptadas dentro das partituras dela, dentro das roupas, da mala, da calcinha do sutiã dela. Ela levava para todo lado para ajudar a resistência francesa. A contribuição dela foi tão impactante que o próprio Charles de Gaulle, o presidente da França, premiou ela 2 vezes com medalhas de bravura à resistência francesa. Essa mesma mulher, depois, ela tentou voltar para os Estados Unidos e morar lá, e morar num castelo, onde ela foi com as 12 crianças que ela adotou. Ela resolveu, como ativista política, adotar 12 crianças de todas as partes do mundo. Ela dizia que eram as Rainbow Childs dela, as crianças do arco-íris dela. E ela fazia questão de mostrar para as pessoas, ela cobrava para mostrar para as pessoas o interior da casa dela, com todas as 12 crianças interagindo muito felizes, e bem, e em paz, umas com as outras, provando com isso que o que muda de um povo para o outro, que são povos que poderiam viver em perfeita harmonia, o que muda é que todos os povos do mundo são educados no preconceito. E isso é o que tinha que acabar. Não consegui encontrar muitas evidências a respeito de como aconteceu isso, mas ela perdeu esse chateau no final da vida. E tem uma foto, dizem, comentaram lá, mas eu não consegui achar a foto também, uma foto muito icônica de que ela está na chuva com as 12 crianças dela, enquanto ela tinha sido expulsa do chateau, e ela estava com as 12 crianças na frente, na chuva, enquanto os ocupantes atuais do castelo estavam dentro do castelo. Uma coisa muito dolorosa, de novo. E a gente simplesmente atropela certas páginas da história que tinham que ser ensinadas na escola, né? Isso não tem nada a ver com questionar a escola sem partido, nem nada disso. Isso tem a ver com dignidade humana. E, bom, eu só fui aprender burro velho agora, 46 anos de idade, eu fui aprender sobre Josephine Baker por causa de uma contribuição. Então, muito obrigado pela contribuição. E manda a sua também, que eu tô adorando fazer esse canal aqui.